Te louvamos, Senhor, pela vida do Bruno, porque ele não é apenas o presidente da igreja, mas ele é um servo do Senhor, antes de qualquer coisa. E te louvamos porque tu tens colocado algo no coração dele, que eu te peço que o nosso coração, a nossa mente, como igreja, seja aberto, completamente disponível a ser trabalhado, lapidado pelo Senhor. Te louvamos por isso, Senhor. E te peço a tua graça, o poder do teu Espírito Santo sobre ele, a tua palavra, a tua ousadia e o teu amor para com ele, trazendo aos nossos corações aquilo que vem do trono de Deus. Te louvamos por isso, Senhor. E que também o Senhor mesmo repreenda toda ação do mal, toda influência das trevas, toda ação do maligno e toda ação da carne. E tudo seja feito para engrandecer e glorificar o teu nome. E assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite, queridos. Podem ficar tranquilos que a carteira de vocês está protegida hoje. Eu não vou falar de dinheiro. Antes de começar, eu gostaria de contextualizar um pouco essa palavra, porque dessa vez, quando me convidaram para trazer essa palavra para vocês, eu, de bate-pronto, já tinha algo que Deus vem falando no meu coração. Então, quando veio o convite, eu assim, já sei o que Deus quer falar. E comecei a me preparar. Só que, ainda bem que Deus não deixa para cima da hora, mas Ele falou, não é isso que eu quero que tu fale. Eu quero que tu fale aquela palavra lá atrás. E mais ou menos, Deus vem nos incomodando com isso há praticamente uns 5 anos. E 5 anos atrás, eu tenho que lembrar vocês, eu fazia parte do grupo de jovens e ajudava a conduzir os jovens lá. Então foi nesse contexto que Deus falou comigo. Temos que lembrar também que foi um momento que a gente nem previa, não passava na cabeça de ninguém, que a gente teria uma pandemia. E muito menos na nossa cabeça que a gente iria passar por um processo de transição. Então é nesse contexto que Deus começa a plantar lá no meu coração o que Ele quer falar hoje. E eu basicamente deixei lá guardado. Mas dessa vez Ele me incomodou um pouco e falou, é isso que eu quero que tu fale agora. E eu vou ter que ser sincero, eu não queria falar isso hoje. Eu queria falar aquilo que Deus vinha falando comigo ali, que era um negócio mais simples, mais legal. Mas não é isso que eu quero que tu fale. Então, do fundo do meu coração, eu gostaria que o Espírito estivesse abrindo o coração de cada um. E que você estivesse aberto a poder ouvir e escutar. E deixar o Espírito trabalhar no seu coração o que Ele quer falar. Tenho certeza que Deus vai falar com cada um de vocês de uma forma bem especial. Eu gosto sempre de partir de um texto base. E o texto base hoje é de 2 Reis 13, de 14 a 19. A partir desse texto, nós vamos tratar algumas coisas importantes aqui hoje. O texto vai ser projetado, se você quiser, você pode acompanhar no seu celular, na sua Bíblia ou aqui no telão. O texto diz o seguinte: Ora, Eliseu estava sofrendo de uma doença a qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvado sobre ele, chorou e gritou: meu pai, tu é como os carros e cavaleiros de Israel. E Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. Pega o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs sobre suas mãos, sobre as mãos do rei, e pediu para ele abrir a janela que estava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os amorreus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes,
e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Então, iria derrotar a Síria e destruí-a completamente. Mas agora, você o derrotará somente 3 vezes. Se você depois quiser correr no texto, no versículo 25 desse mesmo capítulo, vai ver que há a comprovação dessas 3 vitórias que é anunciada aqui. Mas antes da gente prosseguir, a gente precisa considerar algumas coisas. Eu sei que nós estamos partindo de um texto do Antigo Testamento. Diferente do que eu já ouvi alguns achar, essas porções nunca foram descartadas da Bíblia. Também não estamos olhando apenas para um relato histórico, uma história contada dentro de uma cronologia que fala sobre um povo ou alguém. Em Romanos 15:4, diz que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E tudo inclui esse texto. Paulo, falando aos Coríntios, fala de coisas que aconteciam com a nação de Israel e com aquele povo que servem para advertência nossa e para o nosso exemplo. Então partindo desse texto de hoje à noite que eu gostaria de que a gente tratasse algumas verdades. Rei Joás é rei de Israel. Não sei se você lembra, mas desde Roboão, filho de Salomão, Israel vive o cenário do reino dividido. Então, Joás é o rei do Império do Norte, ou do povo de Israel. Certo? Ele é o 12º governante e vai até Eliseu para fazer o que podemos chamar que seria talvez uma visita social. E não só uma visita social, mas também parece, no contexto, que essa vai ser uma visita de despedida. E por que a gente pode deduzir isso? Porque ele fala uma coisa que parece ser uma gíria da época, ou um termo, que ele diz o seguinte: meu pai, tu é como os carros e os cavaleiros de Israel. Sendo sincero, eu não sei bem o que isso significa. Mas, lembrando que isso são exatamente as mesmas palavras que o próprio Eliseu diz para Elias quando Elias é tomado pelo redemoinho. Meu pai, tu é como os cavaleiros de Israel, seus cavaleiros. Então, em outras palavras, o que ele está dizendo é assim, parece-me que você vai ser recolhido e vai se unir com os seus ancestrais. Em outras palavras, ele está dizendo, você está indo, velho. Mas Eliseu, apesar da sua limitação, ele se permite quase que no seu último suspiro ser usado como uma bênção na vida desse homem. Uma verdade que eu aprendo aqui é que não importa se eu estou doente, não importa se eu estou enfermo, não importa se eu tenho problemas ou se eu estou velho. Nada precisa me parar ou bloquear que eu seja bênção e seja usado na vida das pessoas ou no reino de Deus. Então Eliseu se permite ser usado na vida desse homem como algo que algumas pessoas costumam chamar de um ato profético, ou de certa forma uma encenação profética. Ele vai encenar alguma coisa, certo? Então o que ele faz? Eliseu manda o rei pegar um arco e flecha e o rei pega. Então manda o rei abrir a janela para o leste, provável direção que ficaria o acampamento da Síria, o inimigo. Ele manda o rei atirar uma flecha. E no momento que ele atira essa flecha, a palavra profética é liberada. Ele diz, esta é a flecha da vitória contra os sírios. Vamos ser sinceros, eu não acho que essa flecha virou um míssil, um torpedo balístico de alta precisão que caiu no acampamento do inimigo e acabou com todos eles. Provavelmente, essa flecha não foi muito longe do quintal de Eliseu. Mas esta flecha era uma expressão de fé, de alguém que acredita que o Senhor está comigo e que eu posso encarar desafios maiores do que os normais, acreditando ter um Deus ao meu lado. Eliseu então diz agora, flecha ao chão. E eu não imagino que o rei, nesse momento agora, deixou
de acreditar que se tratava de uma encenação profética. Duvido que ele pensou agora, deve ter qualquer outro motivo, talvez um sírio enterrado aqui na areia que eu tenha que flechar. Não, ele entende que era uma continuação do ato profético. Tanto que ele atira uma, ele atira duas, ele atira três. Mas o problema, diz o texto, que no 3 ele parou. E a pergunta que a gente deve se fazer nesse momento é: por que parou? Parou por quê? A Bíblia diz que neste momento o profeta Eliseu ficou irado. Em outras palavras, ele perdeu as estribeiras. 5 ou 6 vezes você devia ter atirado. Então, aniquilaria com o inimigo. Mas quem foi que te disse que já era a hora de parar? Se você tivesse continuado atirando, e deveria ter feito isso 5 ou 6 vezes, então você feriria o inimigo até o consumir. Mas agora, ao parar na terceira, você tomou uma decisão que limita o propósito e a palavra do Senhor na sua vida. Agora que você feriu só 3 vezes, o destino está completamente alterado. Então agora é só 3 vezes. O que Eliseu está dizendo para esse homem é que a fatura já podia ter sido liquidada. Por quê? Porque não sei se você vai lembrar, na verdade, esse vai e vem de Israel já vinha acontecendo há um bom tempo. Israel avança e conquista um pouco, o inimigo se levanta e conquista de novo. Israel se levanta novamente, fortalece e conquista um outro pouco. O inimigo levanta novamente de novo. Provavelmente o que está acontecendo aqui na cabeça desse rei, 3 estava bom. Mas quando a palavra de Deus foi anunciada, quando a vitória plena foi anunciada, o que provavelmente Eliseu esperava desse homem era uma atitude de fé e alinhamento com essa palavra. Eu quero contar para vocês uma história, uma coisa que aconteceu de verdade. Alguns sabem, mas talvez nem todos saibam, que eu e a Camila e a família estamos reformando lá em casa. E pela glória e presente de Deus, na verdade, durante a pandemia, Ele nos presenteou que a gente pudesse trocar o apartamento pela casa. Então, num contexto que a gente não imaginava que um dia poderia ter, mas Deus foi lá e disse, não, essa é a casa. E é uma casa que a gente está reformando para deixar do nosso jeito. E a gente gosta disso. Mas essa casa, ela é uma casa mais antiga e ela veio de uma forma que a cozinha e a sala eram divididas por uma parede bem no meio. E a gente gosta de receber gente, a gente precisa de espaço. E a gente gosta de um ambiente aberto. Então, uma das nossas decisões era pegar e abrir, tirar essa parede do meio e abrir, deixar o ambiente aberto. E algumas portas dessa casa, elas ficavam mais pelas laterais. E a gente queria uma porta grande lá para fora, principalmente para a parte de trás, para a gente pudesse abrir, ter esse espaço lá para trás e poder curtir lá atrás. Então, a gente começou pensando que lá atrás tinha uma janela que ficava para esse ambiente, no qual a gente sonhou que queria abrir isso e fazer uma porta, até uma porta grande, com 2 folhas, que a gente pudesse abrir bastante e poder ver lá o quintal lá atrás. Então, a gente começa a trabalhar para isso. E começamos a procurar portas. E a gente começou a ver que porta é cara. A Camila uma vez fez uma pesquisa, se fosse para a gente colocar uma porta daquele tamanho, daquelas dimensões, naquele lugar, uma porta nova, só a porta, só a madeira, claro, estruturada, mas sem a parte de vidro, sem estar colocada, só a madeira, ia custar mais de 3.000 e poucos reais. E aquilo era muito para nós. Mas então, a gente é meio rato de OLX, principalmente a Camila, e aí a gente começou a procurar. E apareceu uma porta que nos agradava. A princípio até parecia ser das mesmas dimensões, e a gente foi lá ver. E chegando lá, era uma porta das dimensões que a gente precisava.
E de fato, o cara não tinha só uma porta, ele tinha duas. E eu nem sei porque eu queria duas portas, porque eu só tinha um buraco para abrir. Mas talvez Deus já sabia, mas Ele nos deu aquela porta. E Ele fez uma oferta que eram duas portas, daquele tamanhão que a gente precisava, com vidro e tudo, prontinha só para colocar, por R$1.700, R$1.800. Então a gente entendeu, a gente levou essas duas portas e entendeu que aquilo realmente era um presente de Deus. Deus estava nos presenteando com aquilo. Era uma coisa que a gente queria muito e tinha gastado alguns tempos pensando em como resolveria. E Deus estava nos presenteando. Mas aquela porta não foi instalada imediatamente, ela ficou encostada um pouco, porque tinha outras coisas no cronograma para fazer. Mas chegou um dia que essa porta precisava ser colocada. Era uma janela, e a janela tem essa parte de baixo. Ele precisaria simplesmente abrir essa parte de baixo e colocar a porta. Então a gente chama o pedreiro e pede, cara, chegou a hora de colocar aquela porta lá, pode abrir. Ele foi lá, olha para a porta, olha para a janela, olha para a porta, e falou, não vai dar. Mas como não? Essa porta está aí, cara, a gente mediu, as dimensões batem. Bater até batem, mas ele foi lá, mediu. O problema é que para a porta encaixar, eu preciso desbastar um pouco em cima, para que a madeira entre completamente e depois tem um espaço para colocar espuma tal, e a porta fica fixa. Então não vai caber, que eu preciso quebrar. O problema é que todas as portas que eu já tinha aberto antes e janelas, ela tem uma coisa que quem vai se envolvendo com construção depois vai descobrindo algumas coisas. Em cima de cada porta ou janela tem tipo uma haste de concreto que serve, eu descobri que aquilo serve para que, ao ter aquele espaço da janela, não dê rachaduras. Então ele falou, cara, todas as portas que eu abri da tua casa aqui, tem esse negócio ali já. Então, se tu tirar a madeira aqui, tu vai ver que está lá. E eu não posso quebrar isso aí. Eu não posso quebrar e refazer isso daí, porque vai dar rachadura. Então não tem como fazer. Irmãos, nesse momento, a nossa cabeça dispara agora tentar achar um jeito de como é que nós vamos resolver. A Camila mesmo já estava pensando como é que ela ia fazer. Pensa, porque na verdade, primeiro ele tem que tirar a porta, atirar a janela, quebrar o espaço, ele tem que fazer uma base embaixo, onde é que vai botar um pisozinho, para daí então ele saber qual é o tamanho exato, para a gente poder pegar essa porta, levar até um marceneiro, com as medidas certas, para que ele cortasse um pedaço dessa porta, para daí então a gente voltar a encaixar essa porta nesse buraco. Só que isso provavelmente levaria mais de semanas. E tem que lembrar que a nossa casa estaria com um buraco bem aberto. Então olha o enrosco e a complicação que era colocar aquela porta. Uma coisa que era para trazer uma alegria, agora está tirando quase que o nosso sono. Aí, a Camila lembrou de uma coisa. Ou Deus fez ela lembrar de uma coisa. Quem foi que deu a porta? Foi Deus. E uma coisa que eu tenho aprendido, gente, Deus não dá presente pela metade. Então, a Camila falou o seguinte, lembrando que Deus que deu essa porta, e lembrando que Deus não dá presente pela metade, Deus não é um pai que dá presente e espera você sofrer pelo resto, ela vira para o pedreiro e fala, pode quebrar e colocar essa porta. O pedreiro olha para ela assim, como? Não tem como, eu já medi, mostrei para vocês que não dá. Pode quebrar que vai dar. Não dá. Querido, essa porta, quem deu foi Deus. E ela contou toda a história. E Deus não dá presente pela metade. Então pode quebrar que essa porta vai caber. Ele deu uma risada, eu acho que não dá, mas vamos na tua. Ele não ia instalar aquele dia, ele só foi à noite para a gente dar o serviço. No dia seguinte ele faz o serviço. Mas é um cara que praticamente já deu até a chave da casa, ele vai lá e faz. Certo? E ele estava trabalhando naquilo aquele dia. E eu cheguei depois em casa. Cheguei em casa, fui lá, olhei, ele colocando aquela porta. Mais tarde a Camila chega. Diz ela
que eu fui com ela com um sorrisinho aqui. Daí ela falou, o que foi? Vai lá ver a porta. Daí ela chegou lá, a porta estava colocadinha. Daí ele falou assim, cara, eu não sei o que aconteceu, mas todas as portas e janelas que a gente abriu na tua casa tem esse pedaço que a gente não pode mexer em cima. Essa é a única janela que a gente abriu até agora, que antes desse negócio em cima, tem um nível de tijolo, que é exatamente o nível de tijolo que eu posso quebrar para colocar a porta. Eu falei, tá vendo? O que eu quero dizer com isso, queridos? Quando Deus dá uma palavra, Ele mostra a direção, Ele declara a bênção dEle, nós temos que crer que o que Ele falou é verdade. Nós temos que acreditar que o que Ele falou é verdade. Mas nós não temos só que crer, porque se a gente só crer, fica só aqui. O nosso corpo precisa agir em resposta ao que nós estamos crendo. Então, quando Deus declara essa palavra para ti, o teu corpo tem que se alinhar com isso e dar esse passo, mesmo sabendo onde não está pisando ainda. Porque a Bíblia fala que a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a convicção daquilo que esperamos. Então, o teu corpo tem que se alinhar. Então, a tua atitude tem que ser, eu acredito num Deus que já me deu a provisão, num Deus que já me deu a palavra, agora o meu corpo, mesmo não entendendo, ele tem que se alinhar a essa crença e eu tenho que dar esse próximo passo. E é por isso que Eliseu fica irritado com esse homem. Porque a palavra tinha sido proferida, a garantia que tinha sido proferida, mas ao flechar 3 vezes, ele limita o plano e o propósito de Deus. Agora, o destino está completamente alterado. Muita gente acredita que Deus vai fazer as coisas de uma forma unilateral. Então, a pergunta é, quem determina a quantidade de vitórias e conquista que você vai ter? Muita gente acredita que parece viver como se tudo dependesse de uma forma unilateral de Deus. E eu vou te dizer, queridos, isso não é verdade. Eliseu pergunta, se você decidiu ferir o chão somente 3 vezes, o que ele está dizendo? Então é só até aí que tu vai, bonitão. A previsão era de coisa a mais. Mas ao ferir 3, você tomou uma decisão no mundo espiritual que o seu só vai até 3. Deus olha e diz, se está bom para você, então tu só vai até aí. Quem você acha que determina os níveis de avanço ministeriais e espiritual que você vai viver na sua vida? Ou você acha realmente que tudo isso depende de uma forma única e exclusiva e você não tem que fazer absolutamente nada? Qual era a palavra proferida? Você destruirá totalmente os sírios em Afec. Deus está dizendo, a previsão era de vitória plena. Que você arrase com tudo e que você seja completamente vitorioso. Mas agora, porque feriu só 3 vezes, é aí que você para. Mas você pode perguntar, tá, mas a provisão não era maior? Sim. O propósito não era maior? Sim. A promessa não era maior? Sim. Mas quem foi que te disse que você vai cumprir o propósito e o sonho de Deus só porque Ele quis ou falou? Nós temos que entender que Deus tem coisas maiores, mas temos que entender a nossa responsabilidade. Eu queria, em Gênesis 18, 19, eu queria que você desse um pulinho rapidinho lá. Aqui esse é um texto que Deus está falando com Abraão. Deus fala com Abraão o seguinte, pois eu o escolhi para que ordene os seus filhos e os seus descendentes que o conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe havia prometido. A pergunta é, mas Abraão não tinha promessa? Sim, mas Deus está dizendo,
Abraão, a responsabilidade de cumpri-la nunca foi minha de forma única e exclusiva. Eu escolhi para fazer a sua parte. E se você fizer a sua parte, eu faço a minha, diz Deus. Mas Abraão, se você não fizer a sua parte, você vai sabotar a minha. Mas a gente só está vendo o texto do Velho Testamento. Vamos para o Novo. 1 Timóteo 1,18. Paulo está falando com Timóteo. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, combata o bom combate. O que Paulo está dizendo? Timóteo, não adianta você ter palavra profética, não adianta Deus sinalizar o propósito dele, não adianta ele te dar toda essa promessa sem você entender a sua responsabilidade de lutar por elas. Porque o que nós temos que entender que há algo que essa geração tem que entender, que há uma necessidade de interação com o profético e espiritual. Olha, a gente veio para a igreja, eu tinha 7 anos. Me converti com 9, mas com 7 já estava na igreja. E desde pequeno, desde muito pequeno, eu ouço profecias sobre o Brasil, sobre a igreja, principalmente a igreja brasileira. E se você me perguntar, Bruno, você acredita nessas profecias? Vou te dizer que eu acredito de todo o meu coração. O problema é que tem uma geração sentada e esperando coisas acontecerem sozinhas, sem entender a responsabilidade de lutar com elas, por aquilo que Deus já sinalizou, e ser aquele lugar que Ele quer nos levar. Então, Eliseu é um cara que eu vou dizer que ele joga, o que a gente pode dizer, do time dos inconformados. Por que isso? Por isso Eliseu está indignado com esse rei. Ele ora para aquele rei que ele está dizendo, como é que você se contentou só com 3 flechadas? Vamos pegar essas duas figuras de uma forma antagônica, totalmente diferentes, para explicar algo bem importante aqui hoje. Acabamos de descobrir o poder do conformismo, de alguém que pode parar em algo ou em algum lugar um lugar muito menor do que Deus quis, prometeu e preparou. Nós temos a mania de pensar meio que em extremos. Ou tem aquele que crê, ou tem aquele que não crê. E a gente acha que quem crê, crê em tudo, e quem não crê em coisa nenhuma. Mas eu vou te dizer que tem gente que não está jogando nem num lado, nem no outro. Tem gente que crê, mas crê em uma coisa muito menor do que Deus quis, prometeu e já declarou. Então, eu quero mostrar agora o poder do inconformismo. O inconformismo pode nos ajudar a romper e a então entrar em lugares antes inimagináveis. Gideão. Cara, tá aí um camarada que joga nesse time dos inconformados. Gideão é um cara inconformado. Um anjo aparece para Gideão e ele retruca o anjo na hora. O que ele fala? O anjo diz, o Senhor é contigo, homem valente. O Gideão, retrucando o anjo, ele diz, se o Senhor é conosco, o que foi feito das maravilhas que nos contaram os nossos pais? O que esse camarada está falando? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de milagres da geração de Moisés? Se o Senhor é conosco, cadê a unção de conquista da geração de Josué? O que esse cara está falando para esse anjo? Se o Senhor é conosco, eu quero ver o pau quebrar, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ver a mesmo sobrenatural que aconteceu no nosso antepassado ser restituída na minha geração. Isso é um grito de um inconformado. Então, uma pergunta para vocês. A ausência do sobrenatural, pelo menos de uma forma mais intensa, te incomoda
ou não fazem diferença para você? O anseio pela glória de Deus te provoca, ou se você tiver um culto, der uma choradinha, tiver uma alegria, ou sentir um arrepio, já está bom para você. Gente, porque esse tipo de sentimento, de você desenvolver ou não a expressão da glória de Deus, vai definir o quão longe você vai, ou se você nunca vai sair do seu lugar. Em 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor pairam por toda a terra. E ela diz que procurando corações para que se mostrem inteiros para com Ele, para que Ele possa se mostrar forte para com eles. O que esse texto está dizendo? Que Deus está procurando pessoas. E Deus está procurando pessoas e está procurando onde estão aqueles corações, cujos corações serão totalmente meus. Onde estão aqueles que estão famintos pela glória do Senhor? Onde estão aqueles que querem sonhar por coisas maiores? E quando achou Gideão, que ele diz: a minha glória será manifesta através de você. Há uma varredura dos olhos de Deus aqui hoje. Eu creio nisso. Se perguntando onde estão os inconformados? Onde estão aqueles que podem sonhar e crer em coisas maiores que Deus quer manifestar? Se a gente não entender isso, é muito provável, mas muito provável mesmo, que a gente fique estacionado em algum lugar muito longe do que Deus quer, sonhou e prometeu. Mas como eu falei, Eliseu joga do time dos inconformados. Então, ele anseia por mais. Vamos tentar imaginar como é que Eliseu entra no cenário bíblico. Eliseu entra com a missão de substituir um dos maiores profetas do Velho Testamento, que é Elias. E vamos ser sinceros, começar um ministério do zero já seria um grande desafio. Mas substituir o cara é um outro nível de desafio. Mas a gente não vai ver em nenhum momento Eliseu fraquejar, titubear. Com Josué, Deus tem que ficar falando: Josué, assim como fui com Moisés, serei contigo. Não temas, não tenha medo, não se espante. Por que Deus falou isso com Josué? Porque Josué estava com medo. A missão, o propósito daquilo era desafiador. Mas ele estava com medo. Já em Eliseu a gente não vê isso em todo o relato bíblico, desde quando ele entra até quando ele sai. Mas chega o dia da partida, o dia em que Elias vai embora. E nesse momento está começando o ministério de Eliseu, propriamente dito. E quando a carruagem de fogo aparece e separa os dois, Elias subiu no redemoinho, diz a Bíblia. E a Bíblia é clara em dizer que Eliseu viu quando Elias foi embora. Então, eu estou imaginando, cara, pensa que cena não deve ter sido essa. Ver Elias sendo levado por aquele redemoinho. Mas em algum momento, Eliseu está vendo aquilo e ele tem que escolher. Porque entre ver Elias que está lá subindo e a capa que caiu. Porque a Bíblia diz que a capa caiu. Então, Eliseu age de alguma forma como diz: vai com Deus, abençoado, que eu fico com a capa. E agora, Eliseu, que joga no time dos inconformados, ele vai lá e está olhando para aquela capa. E ele vai e olha para aquela capa. E eu não sei se vocês lembram como é que eles chegaram aqui, mas eles estão no outro lado do Jordão. E nesse lado do Jordão, Elias pegou aquela capa e ao ferir o Jordão se abre. Tem uns crentes que lê isso meio sem emoção. Cara, não se permita ler a Bíblia desse jeito. Só uma geração viu o Jordão abrir. A geração de Josué. A geração inteira viu.
Agora Elias e Eliseu estão ali. Tem uma coisa VIP, só para os dois. Eu não acho que ele vai atravessar o Jordão assim, o Jordão abriu a mão normal, como se estivesse atravessando uma faixa de pedestre ou a rua. Não, não é assim, queridos, quando um milagre acontece. Ele deve ter olhado assim, não! Se fosse hoje, ele até tirava uma selfie e compartilhava na rede. Porque eles tiveram coisa VIP só para os dois. Mas agora, Elias foi embora. E a capa está caída. E eu acho que ele vai lá e pega a capa. Então ele pega aquela capa. E agora, Eliseu começa a olhar o Jordão. E eu fico tentando imaginar o que está passando na cabeça desse homem. Pensando em como eles chegaram aqui. Ele olha para aquele Jordão e ele está falando. Imagino que ele deve estar pensando assim. É ruim que eu vou voltar nadando. O que é isso? É o grito do inconformado. É um grito do inconformado. É alguém que decidiu, tomou uma decisão do nível de intervenção, do nível do sobrenatural que eu já vivi até agora, é daqui para mais. É daqui para cima. Nunca daqui para baixo, nunca daqui para menos. Então agora, o grito desse cara, ao ferir o Jordão, é ainda mais reveladora. Quando ele vai lá no Jordão, ele pega aquela capa e fere o Jordão. E ele dá um grito que revela muito mais. O que ele fala? Onde está o Deus de Elias? O que ele está perguntando? Ele não perguntou, cadê Elias? Por que ele não perguntou? Porque ele sabe que Elias foi embora. Elias não vai voltar. Elias representa um mover extraordinário de uma geração. Mas presta atenção, moveres mudam. Moveres se iniciam e fecham ciclos. E nós temos que saber entender a lidar com o encerramento desses ciclos. Moveres se iniciam e moveres terminam. O problema é que muitos de nós não sabem lidar com o fechamento desses ciclos. E tem gente que fica fechado no último mover. Tem coisas maiores para acontecer. Tem coisas maiores que Deus quer fazer. Sabe o que Eliseu está dizendo quando ele diz, cadê Elias? Ele está dizendo, Elias foi embora. E daí? Quem foi que disse que o Deus foi embora com o último mover? O grito dele é, eu sei que o Deus de Elias ficou. Eu sei que o mover de Elias se encerrou, mas há outros moveres para começar. Há outras coisas maiores para acontecer. O grito dele é, eu quero um novo mover para a minha geração. Eu vejo gente que estuda avivamento sem parar, só para viver de saudade. Agem como se diz, bom era aquela época. Mas de alguma forma, às vezes eu tenho percebido que existe uma velha geração atrapalhando a nova geração. Não deixe ser atrapalhado por eles. Vamos para Esdras 3:10 em diante. Aqui o novo templo está sendo inaugurado. Nesse dia da consagração do templo, teve uma festa. Uma festa que tinha, a Bíblia diz que tinha dois barulhos que se concorriam. O primeiro barulho o que era? Era festa de júbilo, era uma festa, júbilo. E quem estava fazendo essa festa e manifestando esse júbilo? Os jovens. E por que estavam manifestando esse júbilo? Porque muitos deles cresceram e viveram no cativeiro babilônico. Nabucodonosor tinha derrubado o templo de Salomão já há 70 anos atrás. Então eles nunca viram o templo de Salomão. Mas pela primeira vez, tudo aquilo que eles ouviram os pais deles estão se tornando pela primeira vez realidade nos olhos deles. Uma nova casa está sendo construída, o culto está sendo estabelecido. Pela primeira vez eles vão entrar em tudo aquilo que ele viu os pais deles falar e eles não conheciam. Então há festa, há júbilo, há uma expectativa, há empolgação. Mas a Bíblia fala que do outro lado tem um choro que concorria com o júbilo dos jovens. E quem é que estava chorando? Os velhos. E por
Por que estavam chorando? Porque eles estão olhando para aquela nova casa. E de alguma forma eles estão olhando para aquilo de uma forma consciente ou inconsciente. Eles estão dizendo, olhando para aquilo e dizendo, é ruim que isso será o melhor do que o nosso foi. E é para essa turma, do lado de cá, que Deus tem que levantar pessoas como Ageu para dizer, ei, a glória da última casa será maior do que da primeira. O grito de Deus para uma geração que quer abafar esse novo mover é, para de viver de saudade pelo que já foi e que você já viveu. Comece a sonhar por coisas maiores. Comece a crer que o que Deus tem ainda é para você. E eu vim te dizer, essa noite, que Deus está procurando os inconformados. Que são gratos por tudo o que já aconteceu. Que sabem honrar o que os trouxe até aqui. Mas estão dizendo, é ruim que eu vou ficar preso na geração e no mover passado. Eu quero te desafiar a crer numa geração que ainda pode viver a manifestação e a glória de Deus no meio de nós. Nada do que Deus falou, o que Ele prometeu sobre essa terra se perdeu no mundo espiritual. O que Ele está falando, o que está faltando é gente que decida flechar o chão quantas vezes for necessário para lutar e brigar por aquilo que Deus já declarou. Então, por favor, vamos fazer um negócio. Olha para a pessoa que está ao seu lado, não se conforme com menos. Sonhe por coisas maiores. Estou entrando na conclusão. Em 2 Reis 4, a Bíblia fala que tem uma viúva que vai procurar Eliseu. E a Bíblia diz que essa viúva, ela era a viúva de um dos filhos do profeta que andava com Eliseu. E ela chega para o profeta e diz um negócio assim, teu servo morreu, e se fosse nas palavras de hoje, não deixou seguro de vida, não deixou previdência, não deixou dinheiro guardado, o que ele deixou foi uma dívida. E agora os credores batem a porta e querem tomar meus filhos como escravos. O que você acha que essa mulher foi procurar com Eliseu? Consultoria financeira, te garanto que não foi. O que essa mulher está dizendo é, eu preciso de uma intervenção e de um milagre de Deus. Então Eliseu faz aquela pergunta. O que você tem em casa? E ela começa a responder com aquele discurso que muito crente às vezes aparece na frente de Deus. Tua serva não tem nada, só um pouquinho de azeite na vasilha. A maioria de nós acaba sendo enganados que o que nós temos para oferecer para Deus não é o suficiente para o que Ele quer fazer. Mas quem pensa assim está jogando nos times dos conformados. Mas Eliseu joga nos times dos inconformados. Então o que ele diz para essa mulher? Tá ótimo. É com isso que nós vamos começar. Então Eliseu fala para uma mulher o seguinte. Vai, pede vasilhas para toda a vizinhança e suas amigas. Vasilhas vazias, não poucas. O que ele está dizendo para ela? Não me venha com o negócio meio cheio e não me venha com pouca coisa. Porque quem determina a quantidade da multiplicação do azeite não é Deus sozinho, mas é o quão de espaço você dá da sua vida para que Ele pode trabalhar. Não seja alguém que limitou a Deus flechando 3 vezes. Então, não me venha com pouca coisa. Venha com o máximo que conseguir. Então Eliseu diz para a mulher uma coisa. Quando você pegar as vasilhas, vem e fecha a porta sobre ti
e os teus filhos. Eu queria abrir um parênteses e dizer uma coisa para vocês. Muitas das vezes que Deus falou do meu coração, às vezes através de uma impressão, outra vez de uma forma clara. Muitas, a grande maioria, começou no secreto, na porta fechada. Então, se nós queremos ser uma geração que quer romper e experimentar a glória de Deus sem fechar a porta, não vai ser uma combinação perfeita. Aquilo que Jesus falou, fecha a tua porta e fala com o teu pai que te vê em secreto, ainda está valendo, ele não mudou de ideia. Então ele diz, então a mulher fechou a porta. E Eliseu diz uma coisa para a mulher que eu vou confessar, isso realmente também me incomodava. Ele diz o seguinte, pega a vasilha que está um pouco cheia e começa a encher na que está na tua frente. Quando ela encher, para e bota para o lado. Eu ficava pensando, é sério que Eliseu falou isso para a mulher? O que ele achou? Ele achou que a mulher ia começar a derramar o azeite e de repente o azeite começava a transbordar e ela ia continuar a tarde toda? Meio desnecessário isso. Mas o que Deus me fez entender é que o que ele faria na vida dessa mulher não era assim um grande milagre, mas era uma sucessão de pequenos milagres. Então ele diz o seguinte, o que Eliseu está dizendo? Mas Deus, onde a vasilha está sendo cheia seria um novo milagre. Eliseu está instruindo algo assim, querida, quando Deus já fizer o primeiro, tira a vasilha da sua frente e põe para trás. O que Eliseu está instruindo? O que Eliseu está querendo dizer para essa mulher? O que ele está dizendo para ela é o seguinte, minha filha, depois que Deus já fez algo na sua vida, tira os seus olhos disso e põe para trás de ti. Por quê? Porque eu imagino que deve ter gente que quando Deus fizesse o primeiro, ia focar tanto naquilo, que aquilo ia se tornar um troféu. Essa é a vasilha do milagre. Os filhos iam querer mexer, não, isso é a vasilha do milagre. Não mexe. O que essa mulher estaria dizendo é que de uma forma consciente ou inconsciente, é ruim que vai rolar outra dessa. Isso é só uma vez na vida. E quem age dessa forma, nunca vai ver a próxima sendo cheia. Então o que Eliseu está dizendo é o seguinte, querida, pega o que Deus já fez, não quer dizer que você não seja agradecida. Deus, muito obrigado, mas esse é um bom começo, e agora foca na próxima. E aí quando Deus fizer a próxima, você diz, muito obrigado, bota para trás e foca na próxima. E aí quando ele encher de novo a próxima, você bota para trás de novo e foca na próxima. Não pare de crer. Porque Deus vai fazer coisas maiores. Deus quer encher a próxima. E quer encher a próxima. Deus não morreu no último mover. Josué 13:1. E aqui eu quero terminar. Josué é um livro de conquistas. 31 reis. Derrubados e abatidos, com marcas evidentes da ação sobrenatural de Deus. O que eu imaginava? Que no final, depois de 31 reis, Deus chegasse para Josué e dissesse, Josué, bom trabalho. Estou impressionado contigo. Até eu estou te aplaudindo. Bom trabalho, Josué. Mas o que Deus fala para ele? Josué, ainda há muita terra para conquistar. Josué, quem foi que te disse que já estava bom? Josué, quem foi que te disse que já era hora de parar? Quem foi que disse que era hora de celebrar, parar e estacionar onde você está? O que Deus está dizendo? Josué, o que você viveu foi fantástico. Mas o meu propósito é maior.
é maior do que as tuas conquistas. Eu preciso de gente que sonhe comigo até o fim. Eu preciso de gente que lute comigo até o fim e que faça o que for preciso. Esse é o feedback de Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Que nessa noite, queridos, enquanto os olhos do Senhor pairam por toda a terra, procurando os inconformados, que você possa dizer: Senhor, eu quero jogar nesse time. Senhor, eu quero fazer parte desse time dos inconformados. Eu não quero estacionar em algo menor do que Deus sonhou, quis ou desejou para mim. Eu não quero me contentar com menos do que aquilo que o Senhor tem planejado. Que a gente possa corresponder ao Senhor e possa entender essa interação com o espiritual e a nossa responsabilidade. E que Deus possa fazer coisas maiores com a nossa geração. Eu queria que nesse momento você pudesse dizer: Deus, eu quero jogar nesse time. Eu não quero ser um conformado. Eu não quero estacionar num lugar menor do que o Senhor desejou. Eu não sei onde o Senhor quer me levar, mas eu quero mais. Quero mais. Eu realmente entendi que o que Deus quer fazer com essa geração é tudo aquilo que Ele sonhou. Algumas vezes eu me perguntava: Senhor, por que a gente não está vendo os milagres e as manifestações que a gente lê e vê na Bíblia? E de uma forma carinhosa, Deus me respondeu assim: porque vocês não estão dispostos a fazer o que eles faziam. Se um estranho batesse na sua porta e pedisse não só a tua última refeição, mas a última refeição do teu filho, você daria? Eu falei: de jeito nenhum. Então Deus falou: é por isso. Porque quando vocês se colocarem num lugar onde a atitude de vocês mostre a fé que vocês têm, eu vou mostrar que estou no meio de vocês. Então que a gente possa ter essa atitude. Que a gente possa ter essa expressão. Eu não quero de forma nenhuma que hoje à noite ninguém fique fora dessa. Não importa a sua idade, não importa o seu tempo de caminhada, você faz parte dessa geração. E Deus quer nos usar. Assim como foi com Elias, o maior vulto do Antigo Testamento. Eu acredito do fundo do meu coração que nós vamos ver cada vez mais coisas que esse mundo jamais viu. Uma vez eu vi numa pregação um cara que falava o seguinte: cara, eu fico imaginando quando vai ser quando a gente chegar no céu. Vai ser algo maravilhoso. Tem algumas coisas que eu vou querer fazer. Entre elas, eu vou ver Jesus, eu quero falar com Ele, me jogar aos seus pés. Mas na sequência eu vou querer correr para falar com Daniel, e com os amigos deles que foram jogados na fornalha, por exemplo. E eu quero perguntar para eles: queridos,
Como é que é? Como é que foi ter Deus com vocês lá dentro da fornalha? Deve ter sido uma coisa animal. E esse pastor, ele falou um outro negócio que me chamou muita atenção. Ele falou, vamos supor uma coisa, que talvez, muito provável, quando você chegar no céu, esses mesmos caras vão vir correndo ao seu encontro para dizer, me diz aí, como é que era ter Deus dentro de vocês? Porque Deus esteve do nosso lado. Deus nos livrou daquela fornalha. Mas como é que era ter Deus dentro de vocês o dia todo? Ter Deus dentro de vocês te dizendo o que não fazer. Queridos, às vezes a gente olha para a palavra e a gente se coloca muito abaixo. Aquilo que aconteceu com Israel, aquilo é um exemplo. Advertências para nós. Mas nós temos mais ferramentas. Temos a própria palavra para nos ensinar. E temos o Espírito dentro de nós. Nós não somos inferiores. Nós não somos menos. Então não se coloque como inferior. Não se coloque como menos. Não admita nada que seja menor do que Deus quer te dar. Não deixe o diabo te enganar. A Bíblia fala que Deus nos abençoou para ser. E sendo abençoado, vão. O diabo, para nos enrolar, ele diz, não. Quando você fizer, então você será. O diabo não tirou Deus da jogada. Não tirou Deus da equação. Ele só colocou Deus no fim. E Deus, como fim, ele se torna uma expectativa. E como expectativa, Deus vai ser a pior de todas as tuas expectativas. Porque alguém que é absoluto em vontade, ele só é Deus se ele estiver no início. Então não deixe o diabo te enganar. Você já foi abençoado para ser. Você não precisa fazer mais nada. Só responder essa atitude de fé. E deixa o teu corpo se alinhar. Eu entendo quando o Spinelli fala que quando você precisa se explodir no louvor. Eu não sou um cara de sair pulando que nem uma gazela. Mas não consigo entender uma alegria borbulhando e o meu corpo não corresponder com isso. Que a gente possa ser essa atitude de fé. E eu gostaria de propor uma outra coisa. Nós, como essa geração, como eu falei, ninguém vai se colocar de fora. Ninguém. Você tem uma responsabilidade com essa geração. Eu cansei de ver meus amigos e a minha geração cruzar o braço. Não quero mais isso. Eu quero falar para Deus, Deus, eu quero flechar o chão. Quantas vezes eu puder. Então não interessa a sua idade. Não interessa o seu tempo de caminhada. Você tem uma responsabilidade e um papel com essa geração. Mas existe uma nova geração que precisa e vai nos trazer esse gás. Que precisa e vai nos trazer esse fogo. Que a gente não seja os velhos chorando. Que a gente possa se alegrar com o júbilo dos jovens. E que a gente possa dizer, nós vamos ajudar vocês a flechar quantas vezes precisar. Nem que seja para eu te ficar entregando as flechas. Você atira e eu te entrego. Você atira e eu te protejo. Cada um tem um papel. Mas eu gostaria que como primeiro passo, eu gostaria que essa igreja abençoasse de uma forma pontual
os jovens dessa comunidade. E eu gostaria que todos, jovens e adolescentes que estão aqui agora, viessem aqui para frente. Por favor, pode vir. Não tem a ver se você está frequentando o grupo de jovens. Não tem a ver se você está frequentando o grupo de adolescentes. Deus tem... Pode vir mais para cá. Mais para cá. Pode vir, pode vir. Eu queria falar uma coisa para vocês. Deus já os abençoou para ser. Não deixa ninguém dizer que vocês ainda não são. Ou que vocês não têm idade suficiente. Se você é um jovem de 13 anos, seja um jovem completo de 13 anos. Se você é um jovem de mais idade, seja um jovem completo, seja a idade que você for. Não deixa o diabo e nem ninguém dizer que falta alguma coisa para vocês. Evolui do que já está pronto. O que você já tem é um bom começo, mas foca na próxima. E foca na próxima. Decidam flechar o chão quantas vezes for necessário. E entendam que Deus está com vocês. Essa igreja está com vocês. Queria que vocês virassem para a igreja. Igreja, olhem esses jovens. Eles não são o futuro da igreja. Não são. Eles são a igreja. Nós somos a igreja. Juntos, nós somos a igreja. Nós precisamos entender que Deus quer fazer grandes e grandes coisas. Para e pensa. Quando Deus revela o templo de Salomão para Davi, o que Davi falou? Esta é uma obra grande. É para Deus e não para homens. Então quem tem que fazer é meu filho, que é jovem e inexperiente. Porque se for jovem e inexperiente, a glória é de Deus. Mas nós precisamos abençoar essa geração e capacitá-las e fortalecê-las e criar um ambiente seguro para que eles se desenvolvam e possam errar, mas voltar, sacudir a poeira e focar na próxima. Amém? Quem gostaria de orar comigo? Quem está comigo nessa? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero colocar a vida dessa igreja nas tuas mãos, Deus. Deus, essa igreja não é de ninguém menos a não ser o Senhor. O Senhor tem sonhos, o Senhor tem palavra, o Senhor planejou, desenhou algo perfeito para essa comunidade. Deus, muito obrigado porque o Senhor me revela coisas e traz alegria. Lá na frente, Deus, vai ser muito lindo. Mas, Senhor, nós precisamos da Tua intervenção agora. A gente precisa ser capacitado, Senhor. A gente precisa ser animado. Senhor,
nos perdoa, porque pessoas antes de nós decidiram que 3 já estava bom. Nos perdoa por parar ou se conformar com menos. Deus, nós queremos mais de Ti. Nós queremos cumprir com o Teu propósito e Te ajudar nessa. Nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, Deus. E dizer que estamos aqui para fechar o chão quantas vezes for necessário. Para cumprir o Teu propósito. Através da Tua provisão. Que o Senhor possa encontrar na nossa vida. E na vida desses jovens, Deus. Coração que estão pegando fogo pelo Senhor. Espírito, fala o coração de cada um. Eu sei que às vezes a gente mistifica demais, a gente romantiza demais a ação do Espírito Santo, mas o Senhor fala, e fala de uma forma simples. Fala o coração de cada um, Deus. Chama a atenção. Ensina eles a ouvir a Tua voz. E Deus, turbina essa fé, Deus. Dá uma nova carga de fé. Que eles possam sair daqui hoje, turbinados. E que essa igreja, Deus, possa ajudar essa geração. E toda essa geração que está aqui, Senhor, a se alinhar no Teu propósito. Cada um vai ter um papel importante. Cada um vai ter uma ação necessária e uma responsabilidade. Que o Senhor esteja revelando. Seja para ajudar, seja para fortalecer, seja para ensinar, seja para capacitar, seja para curar, seja o que for, Deus. Que o Senhor possa estar com essa igreja, que o Senhor possa estar com essa geração, que essa geração venha arrebentar, Senhor, com o nosso contexto. Que a gente possa viver mais, que a gente possa viver novos momentos, Deus. Nós dizemos, nós queremos. Amém, Senhor. Senhor, abençoa esses queridos. Abençoa de uma forma especial. Todos eles. Capacita, cuida do coração. Cuida, Deus, do seu interior. Cuida do seu íntimo. Não permita que o diabo venha confundi-los, mas que o Senhor seja a mente deles, que o Senhor seja o conhecimento e que o Espírito Santo possa guiá-los aonde o Senhor quer que o guie. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas na Tua direção, Deus. E que o diabo não tenha autoridade nenhuma sobre essas vidas. Que eles não deixem o diabo entrar. Mas que o Senhor os blinde, que o Senhor use essa comunidade para proteger esses queridos, que o Senhor use esses irmãos para ajudar a gente a cumprir o propósito, porque não é um, não é dois, é todo mundo como uma família, Deus, querendo romper o espiritual. Em nome de Jesus. Amém.